Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor. Vamos falar sobre as contratações do São Paulo, né? Primeiro, Orejuela, Miranda, William, Éder, faltou mais algum? E Benítez, que foi anunciado hoje. Foi anunciado ontem oficialmente, foi apresentado hoje, né? Hoje para a torcida do São Paulo, tem a live lá na SPFC TV para quem quiser conferir toda a entrevista dele, tá? Vamos falar um pouco sobre as contratações, vou ir no perfil de cada um, tá? De cabeça mesmo. Primeiro vou começar com o William. O William é um jogador que eu gostei bastante, tá? Um jogador que eu já vinha falando pra vocês, que era um cara que tinha muita vontade. Eu via muitas pessoas falando, quem é esse cara que o São Paulo tá contratando? Né? Quem tá maluco o São Paulo contratar um jogador desconhecido, mais velho? E eu tinha avisado pra vocês que ele era um jogador que tem muita vontade, né? É um cara que ele pode ajudar muito taticamente, porque é um cara que ele joga defensivamente, consegue chegar no ataque também, né? Tem um bom passe. Então ele consegue trabalhar em algumas vertentes ali do campo, tanto defensiva como ofensiva. Né? É um cara que vem com experiência, né? Vem para agregar muito ao São Paulo. Jogou no México, jogou na Coreia também. Então é um cara que vem com essa experiência, e eu creio que foi o que faltou também para o São Paulo no ano passado, né? Um pouco de experiência, tanto no meio campo para decidir jogadas ali, como no ataque, né? Tanto a parte defensiva também. Então o William ele vem para agregar muito o São Paulo Futebol Clube, né? Todos esses jogadores que o São Paulo contratou, né? Eu creio que foi para completar o elenco do ano passado, tá? Não foi para mudar o que era o São Paulo do ano passado, não. Veio para completar, todos vieram para completar o São Paulo do ano passado, né? O Éder para mim é um baita jogador, tá? Uma baita contratação do São Paulo. Creio que o nome no futebol brasileiro seja um dos maiores nomes, tá? Quem é o Éder? Não tem nenhuma história aqui no Brasil. É um cara que jogou na Internazionale, é um cara que atuou pela seleção da Itália. Então é um cara muito rodado e com muito... Cara, um cara pra estar na Internazionale, me desculpa, tem que ter uma qualidade técnica boa, né? É um jogador, e para quem conhece ele sabe que ele é um bom jogador, pode jogar pelos lados do campo, pode jogar mais centralizado, mais vindo de trás, pode jogar centralizado mais à frente, não é um centroavante, mas é um cara que de frente pro gol, tenho certeza que o goleiro vai ficar preocupado. Então é um cara que vem como eu falei pra vocês, todas as contratações vieram para completar o elenco do ano passado. Tá? Então é um cara que vem para agregar bastante, né, no time do São Paulo Futebol Clube, vem para trocar de posição, para não sei a palavra, né, para dividir o papel do Luciano, na verdade, né, dividir a palavra, para dividir o papel ali do Luciano, que é um cara que volta bastante para buscar a bola, é um cara que constrói jogadas, é um cara que lá dentro da área faz os gols. Então o Éder também vem para dividir essa responsabilidade com o Luciano lá na frente, tá? Vamos falar sobre o Miranda. Precisa falar sobre o Miranda? Será que precisa? Cara, um cara sensacional, um baita profissional, gigante, tem uma história gigantesca, dentro de campo é um monstro, né? Construiu, e além de tudo, melhor ainda, construiu isso tudo, né? Que nós estamos falando dele também no São Paulo, né? Faz parte do São Paulo que abriu o nome ali do Miranda para o mundo, o São Paulo que transformou o Miranda no que é hoje também, faz parte da construção do Miranda. O São Paulo foi o time que levou o Miranda para a Europa, foi o time que levou o Miranda para a seleção brasileira, né? Então o Miranda ele vem para, como ele falou na apresentação dele, né? Ele vem para devolver mais pro São Paulo também. Ele vem com vontade, né? Não é um cara que vem para acabar a carreira. Ele mesmo falou isso. Eu não penso em aposentadoria. Não, eu penso em fazer um grande trabalho. Eu penso em construir grandes resultados no São Paulo, ter grandes êxitos no São Paulo. Então o Miranda ele não vem para ser final de carreira como muitos falam aí, né? Muitos falando sobre a idade. Eu acho que ele é um jogador que vem para agregar muito e para melhorar muito mais a zaga do São Paulo, muito mais do que já é. Eu acho que um dos melhores setores que o São Paulo teve nos últimos anos foi a zaga, né? 2018, 2019, 2020. O São Paulo foi muito bem defensivamente, tanto com o Bruno Alves como com o Arboleda também. E ano passado o Diego aí que veio ganhando oportunidades, agora tem mais um jogador chegando que é o Miranda, tem mais um jogador da base se recuperando que é o Valls. Então creio que vai ser uma função que o São Paulo vai ter uma crescente ainda maior nessa temporada, tá? Falamos sobre o William, falamos sobre o Miranda, falamos sobre o Éder, vamos falar sobre o Benítez, né? E depois sobre o Orejuela. Não, deixa o Benítez para depois, vamos falar sobre o Orejuela. O Orejuela vem de uma posição que o São Paulo estava precisando, né? Pela saída do Juan Fran. Então o Orejuela eu acho que foi contratado
mas para suprir essa saída do Juan Fran, porque o São Paulo também aposta bastante no Igor Vinícius. Então, para não ter só o Igor Vinícius, já traz um jogador muito bom para o setor, que já chega para ser titular também, né? É um cara muito mais preparado do que o Igor Vinícius. Então, creio que agregará muito dentro de campo. É um cara veloz, fisicamente muito bom, né? Defensivamente também, ele é um cara regular. E ofensivamente chega muito à linha de fundo, né? Como ele mesmo falou, eu gosto de atacar, né? E é o que o Crespo também quer. Um cara que pelos lados do campo ataque bastante. E o Orejuela é um cara que eu tenho certeza que vai agregar muito ao São Paulo, tá? No final eu vou falar ao todo do que foram essas contratações do São Paulo. O Benítez. Cara, o primeiro jogo que eu vi do Benítez, eu já vi jogos dele no Independente, mas eu não vi ele mesmo, né? Individualmente o jogador, eu via partidas do Independente. E o Benítez, quando eu acompanhei ele pelo Vasco, eu falei, cara, quem é esse cara, né? Porque quando você vê a equipe, você não fica guardando o nome do jogador, né? Eu já vi ele jogando no Independente, mas Benítez, passou ali o Benítez. E no Vasco é outra coisa, né? No Vasco era o camisa 10, era o cara ali que chegou para mudar a equipe, e mudou muito a equipe do Vasco. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Benítez, e eu falei para vocês que os números dele não são números expressivos, né? Ele tem 3 gols, 2 assistências, mas ele tem muita participação em gols, né? Criações. Ele é um cara muito participativo. O maior problema do Benítez foram as questões de não ter uma regularidade de partidas. Não é nem de qualidade mesmo, mas de partidas. É um cara que sofreu com contusões, né? Também sofreu pela questão física, né? Por questões de peso. Ele até chegou no São Paulo, está fazendo um trabalho muito forte nessa questão de preparação física. Ele conhece o preparador físico do São Paulo, que trabalha hoje com o Crespo. Então, isso pode ajudar muito o jogador. Eu creio que ele vai desenrolar muito um bom futebol no São Paulo, tá? Deixa eu arrumar aqui. Eu creio que ele vai desenrolar muito um bom futebol no São Paulo, pode agregar muito no São Paulo. Isso eu tenho certeza que acontecerá, tá? O Benítez é um jogador que tecnicamente é muito bom, pode agregar muito, tá? Ao São Paulo. Então, eu acredito que é uma baita contratação para o clube. Sobre ao todo, tá? Ao todo foram boas contratações, tem a questão financeira que atrapalha bastante, né? Eu falo sempre pra vocês que o São Paulo ele tem que olhar pra parte financeira, e lógico, não esquecendo da parte de dentro de campo também, mas tem que lembrar da parte financeira, que é uma questão que está deixando muito a desejar o São Paulo nos últimos anos, né? São contratos curtos, tá? Vale lembrar, o São Paulo contratou um cara de 34 anos, o São Paulo contratou um cara de 36 anos. São contratos curtos. O William, por exemplo, eu falei pra vocês sobre o potencial dele, muitas pessoas não acreditaram, depois viram os treinamentos e algumas pessoas já estão bem ansiosas para vê-lo dentro de campo. Mas o William, por exemplo, tem um contrato até o final do ano. Se não ir bem, sabe, não fica no São Paulo, né? Então é mais ou menos isso. São contratos curtos, com jogadores que podem agregar muito no elenco do São Paulo, e eu tenho certeza que foram boas contratações do São Paulo, contratações transparentes, os números estão aí para vocês verem, e que o São Paulo tenha olhado sim para a parte financeira, tenha se conservado financeiramente, para, além de títulos, ganhar também fora de campo, pela questão de superávit aí, tá ok? Terminar o ano em azul, se Deus quiser, por favor. Difícil com a pandemia, né? Bem complicado, mas quem sabe o São Paulo consiga vencer títulos e consiga, com isso, vender jogadores, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor. É nóis, tamo junto.